A gente conversa ao vivo com o diretor pedagógico do Colégio Galoá, Ângel Prieto. Eu falei certo seu nome? Bom dia, bem-vindo. Sim, bom dia. Maravilha, professor. E a gente bate esse papo contigo porque acabam hoje, segunda-feira, as inscrições para a terceira etapa do PAS, o Programa de Avaliação Seriada, que dá acesso à Universidade de Brasília. E a gente aproveita para lembrar que na sexta-feira será a vez do encerramento das inscrições para a primeira e a segunda etapas. Como é que estão os ânimos dos estudantes, professor, nesse período que já começa ali a reta final? Sim, é uma realidade muito interessante das escolas e aqui em Brasília nós temos essa oportunidade de, a cada ano, a cada final de série, os alunos observarem aquilo que durante o ano todo foram aprendendo e terem uma avaliação específica do conteúdo daquela série. Então, os alunos, claro, estão numa expectativa muito grande, mas acreditando no trabalho que eles fizeram durante o ano. Muito bem, professor. As provas acontecem no mês de dezembro, não é? As inscrições, inclusive, que se encerram hoje para o pessoal da terceira etapa, custam entre R$ 111 e R$ 133, devem ser feitas pelo site do Sebrasp. Agora, tem um dado muito interessante, que inclusive me chamou a atenção, que o PAS é o responsável pelo preenchimento de 50% das vagas anuais na UNB. Continua sendo um canal de acesso muito eficiente, inclusive uma boa solução aí para os estudantes que podem ter essa possibilidade de se preocupar, como o senhor falou, apenas ali com o conteúdo de cada ano do ensino médio de uma vez? Perfeito. O PAS é um programa assim, de muito sucesso, que a UNB mantém já há quase 30 anos. E metade das vagas, como você disse, elas acontecem por meio desse programa. A UNB ela tem em torno de 4.000 vagas por ano, né? Então, 2.000 dessas vagas são por meio do PAS, né? O mecanismo de entrada do PAS é relacionado a metade das vagas. Professor, a diferença que eu vejo, né, no PAS e no vestibular é que no vestibular você concorre com pessoas de todas as idades, gente que já saiu da escola há muito tempo, gente de 40 anos, 30 anos, e você ali que está saindo aos 17, 18 anos, e no PAS você concorre só com quem está ali na sua faixa etária, com quem está na sua série. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso, por favor? Bom dia, Paulo. Bom, o programa do PAS, ele teve algumas alterações. Então, de fato, há algum tempo atrás, só concorriam aqueles alunos que estavam matriculados na série específica ou do PAS 1, ou do PAS 2, ou do PAS 3. Inclusive, após as inscrições que os alunos faziam, cada escola entrava no site do UNB e fazia a homologação daquela inscrição. Hoje, isso não acontece mais. Então, não é necessário que o candidato esteja matriculado numa escola regular. Por causa disso, hoje, no PAS, qualquer pessoa pode fazer e pode se inscrever e pode utilizar aí o seu programa correspondente até o final. Então, realmente havia essa diferença, mas hoje isso não acontece mais. Interessante, professor. Agora vamos lá, olha, a gente está mais da metade do mês de setembro, as provas acontecem agora em dezembro, e aí vamos de dica para quem está nos acompanhando, né? Como é que os alunos, certamente quem se dedicou aí desde o começo do ano, quem, enfim, conseguiu estudar, prestar atenção nas explicações dos professores, se dedicar de maneira, de fato, mais integral, vai ter menos dificuldade. Mas o que a gente pode dar de dica nessa reta final para quem está se preparando para o PAS, seja a etapa 1, 2 ou 3? Quais são ali as dicas de ouro? Eu sei que o senhor já trabalha há anos com esses alunos, acompanha de perto também, ano a ano, as provas do PAS. O que a gente pode dizer para esse pessoal que está se preparando, para esses estudantes, de orientação para essa reta final? Bom, primeira coisa é verificar se na matriz de referência
da série em que ele está estudando, os conteúdos estão sendo todos trabalhados. É claro que ainda faltam umas 12 semanas para fazer as conclusões, mas verificando como é que está acontecendo esse passo a passo dos conteúdos. Porque, além da matriz, que tem o conteúdo relacionado em cada série, eles fazem a observação de obras de referência, com textos, com audiovisuais. Então, tudo isso conta em termos de preparação. Por outro lado, o PAS, ele tem uma duração, a prova do PAS, né, tem uma duração de 5 horas e é fundamental o controle do tempo. Saber fazer a prova dentro do tempo que é estipulado. Lembrando que ele vai ter em torno de 100 a 120 questões. Hoje está um pouco mais padronizado, né? O PAS 1 tem utilizado 100 questões, o PAS 2, 110 questões, e o PAS 3, 120 questões. Tem sido assim. Em 5 horas, fazer essa quantidade de questões, fazer uma redação e preencher o cartão de respostas, então, exige um controle de tempo muito grande. E é importante que ele se prepare nesse sentido também. É claro que muitas escolas fazem simulados e o aluno vai observando a melhor estratégia que ele vai poder utilizar de acordo com aquilo que ele foi percebendo nos simulados que ele fez. Aqueles candidatos que, por acaso, não fizeram simulados, a dica que eu dou entra no site do Sebrasp, pega provas antigas, imprime essa prova, tira um dia, um sábado, sei lá, marca a partir das 13 horas e faz isso. Vê como é que você pode controlar o tempo e fazer com que você tenha o melhor desempenho possível. Perfeito. Professor Ângelo, eu queria te fazer uma pergunta, você falando sobre essa preparação e tudo mais. A gente vê uma crescente nos casos de ansiedade entre os jovens, e às vezes essas provas deixam os jovens ainda mais ansiosos. Qual que é a dica? Como é que é essa preparação? O que eles podem fazer? Como a família pode auxiliar, a escola também, para que eles cheguem na prova menos nervosos, né? Principalmente quando a gente fala ali da primeira etapa, do PAS, a gente sabe que são pessoas que estão começando a entrar nisso, os colégios incentivam bastante, acaba sendo uma pressão para eles, às vezes que eles mesmos se colocam. Como é que eles podem lidar com essa ansiedade para fazer a prova do PAS? Paulo, esse é um ponto fundamental, né? Porque a questão não é só a preparação, mas no dia, dependendo de como a pessoa esteja, pode ser que toda a preparação que ele teve acabe não tendo o resultado relacionado àquilo que ele esperava, né? Assim, para o dia da prova, como tem essa quantidade grande de questões, tem a questão do tempo, no dia da prova é pensar, bom, eu estou aqui, o que eu fiz durante o ano? Eu fiz o meu melhor? Então, se eu fiz o meu melhor, o que está aqui agora é consequência desse trabalho que eu fiz. Durante a prova, é controlar o tempo, verificar a quantidade de questões que ele está fazendo dentro do tempo, né, que ele está controlando, levantar a cabeça de vez em quando, respirar fundo e voltar para a prova, sempre na concentração possível, né? Se ele fica muito tempo com a cabeça baixa, ele vai sentindo dores no pescoço, né? E de repente uma dor de cabeça e vai prejudicando. Então, durante a prova é isso. Levantar a cabeça, tomar uma água de vez em quando, né? E manter a concentração. E no dia a dia, ou seja, agora faltam 12 semanas mais ou menos, né? Para a primeira prova, é observar isso. O que eu fiz até agora? Eu estou em dia com o conteúdo, eu tenho feito simulados, eu estou dentro de uma estratégia em que eu tenho conseguido aquilo que eu esperava, enfim.
E realmente, família, professores, todo mundo tem que estar envolvido nisso e dando apoio dentro da possibilidade de cada um. Muito bem, professor, caminhando para o fim do nosso papo, eu queria uma pergunta da ordem prática aqui para o senhor. No caso do PAS, assim como no vestibular para a UNB, uma questão errada anula uma certa, não é isso? Vamos lá. São 4 tipos de questões, tá? Então, a gente chama lá questão tipo A, tipo B, tipo C e tipo D. A questão tipo A, que a grande maioria das questões da prova é exatamente como você disse, tá? É uma afirmação e o candidato julga se a afirmação está certa ou errada. E aí sim, se ele erra uma, anula uma certa que ele tinha conseguido. Nas questões tipo A isso acontece. As questões tipo B são questões em que há um cálculo e ele chega a um resultado numérico e ele vai preencher o resultado numérico de 0 até 999. Se a resposta que ele conseguiu foi, por exemplo, 7, ele tem que ter um maior cuidado de preencher 0, 0, 7. Essas questões tipo B, se ele erra, ele não perde nada. Aí vem as questões tipo C. Questões tipo C são aquelas questões em que eu tenho 4 opções para marcar. Se ele errar uma dessas questões, ele não perde toda a questão. Ele perde 0,67 da questão. E aí vem as questões tipo B, que geralmente é só uma ou duas na prova toda, que é uma questão discursiva. E aí é importante demais, tá? É imprescindível que ele faça alguma coisa. Que é uma questão que tem um maior peso, ela vale 3 pontos. Mesmo que ele não consiga acertar a questão toda, ele pode ter parte da questão avaliada. Então, é o tipo da questão que ele não pode deixar em branco de forma alguma. Maravilha. Agora 8h48. A gente conversou ao vivo com o professor Ângel Prieto, ele que é diretor pedagógico do Colégio Galoá, bateu esse papo com a gente explicando um pouco mais sobre o PAS, que está se aproximando, o ano está passando super rapidinho. Hoje acabam as inscrições para a 3ª etapa do programa e na próxima sexta acabam as inscrições para a 1ª e a 2ª etapas. A gente falou um pouco de preparação, de como que os alunos devem, então, cuidar dessas semanas até o dia da prova. Professor, obrigada pela participação. Seja sempre bem-vindo à Nova Brasil. Muito obrigado.